Jogo ou aplicativo? Acho que essa é uma das perguntas que muita gente se faz quando está começando a programar ou quando está pensando em empreender. Talvez toda criança que jogou videogame, né, e que era apaixonado por jogar videogame, em algum momento pensou em trabalhar na área. Seja criando jogos ou, muito melhor, testando eles, né? Quem não quer ser pago para jogar videogame? Hoje em dia, inclusive, isso de fato é possível, né? Os streamers estão aí para provar isso. Quem sabe a gente podia até bater uma partidinha de Among Us aqui, né? Quem sabe eu marco aqui com a galera. Mas é o seguinte, jogo ou aplicativo do ponto de vista de negócios, qual que é melhor, né? Qual que é mais seguro, digamos assim, se é que um dos dois é seguro? Eu acho que aqui, entre esses dois, o importante você analisar é o público-alvo, né? Público-alvo. Vamos lá. Quando você faz um aplicativo, você consegue fazer esse aplicativo muito focado. Você consegue dizer quem é aquele público ali. Então, por exemplo, se eu faço um afinador de violão, eu uso muito esse exemplo aqui, né? Porque eu tenho um afinador de violão na loja. Então, não vou contar para vocês qual que é, não vou falar qual que é. Mas bem, quando a gente faz um afinador de violão, a gente sabe que a gente tem um público ali que tem interesse em música. Então, se eu quiser fazer um anúncio, eu posso fazer um anúncio para sites de música. Poderia colocar um anúncio do meu app no Cifra Club, no cifras.com, no Letras. Então, eu sei que aquele usuário ele tem aquele interesse ali. Quando a gente fala de jogo, é muito mais difícil. Qual que é o perfil do usuário, né? Se você tiver que falar uma coisa que é um hobby, por exemplo, esse cara aqui vai ter como hobby música, é isso, o do afinador. Agora, qual que é o hobby de quem joga Flappy Bird? Tipo, qualquer pessoa. Sou eu, você, eu que gosto de programar, você que gosta de música, aquele que gosta de jogar moeda pro alto, sei lá. Todo mundo é capaz de gostar de um jogo. Então, quando você fala de um jogo, você está falando de um público um pouco mais de massa. Mesmo que seja um jogo de nicho, né? Mesmo que seja um jogo, por exemplo, de tiro, como CS, eu só lembrei de CS agora. Mesmo que seja CS, por exemplo, você está falando ali de um público muito misto, muito diverso. E quanto mais diverso é o teu público, mais difícil é você fazer marketing. Se você tem dificuldade em fazer marketing, você tem dificuldade em ter controle do teu negócio. Então, jogo aplicativo vai ser uma dúvida muito complicada. Por quê? Por um lado, o aplicativo ele vai te dar muito mais controle do teu negócio, porque você pode nichar aquele aplicativo e fazer toda uma comunicação baseada naquele público específico. Por outro lado, quando você acerta um jogo, sai de baixo. Jogo dá muito mais dinheiro. Se você pegar, por exemplo, o faturamento, eu não vou saber esses números aqui, eu te convido a fazer essa pesquisa, mas se você pegar o faturamento do Clash of Clans e pegar o faturamento do Spotify, não se surpreenda se o Clash of Clans valer mais do que o Spotify. Ele gerar mais dinheiro do que o Spotify. Porque quando a gente fala de jogo, a gente tem muita gente utilizando aquele aplicativo por muito tempo, muitas e muitas horas. Então é mais fácil de monetizar com anúncio, porque aquele usuário fica utilizando por muito tempo, ele volta frequentemente. A gente consegue vender coisas ali dentro, então como o público é mais diverso, e se a gente conseguiu viralizar esse jogo aí, ter um público muito grande, a gente tem muita gente que vai comprar alguma coisa ali dentro, então isso vai gerar muita renda. E ele permite que você crie consumíveis, né? Que é quando o cara compra uma moeda no jogo e ele gasta essa moeda comprando uma roupa, por exemplo, e se ele quiser comprar outra, ele precisa de mais moeda. Então o que ele faz? Ou ele passa horas e horas e horas jogando, ou ele vai lá e pum, compra novamente com dinheiro real mais moeda. Com isso, você consegue fazer vendas muito altas em jogos. Existem jogos que numa única venda, ele vende ali um pacote de moedas de $100, $500. Isso uma única venda. Então, olha só, às vezes é muito difícil. Se você pegar, por exemplo, no Spotify, que tem uma mensalidade de que, nem sei quanto é que é o Spotify, 10, 15, 20, sei lá, que seja R$50,
né? Então ele precisa ali que o usuário fique 10 meses para ele ganhar R$500, enquanto o jogo às vezes consegue fazer uma venda de R$500 num pacote de moedas. É muito louco. Jogo dá muito dinheiro, só que é muito mais imprevisível. Tanto que é muito difícil você ver um estúdio que fez um jogo de sucesso repetir ou ultrapassar o sucesso desse jogo. Mas não é tão difícil assim você ver aplicativos que conseguem criar ali uma base de clientes que tem o mesmo interesse. Então esse é um outro ponto para o aplicativo. Se eu fiz um aplicativo de afinador e vendi para um usuário que tem interesse em música, talvez esse usuário tenha interesse num outro aplicativo que tenha a ver com música, mas que não necessariamente seja o afinador, seja um outro app, um metrônomo, alguma outra coisa. Então eu posso aproveitar minha base de usuários para conseguir entregar ali um novo produto para ele e assim faturar 2 vezes em cima da mesma pessoa. Já no jogo, não necessariamente porque eu fiz um outro jogo no mesmo estilo, a não ser que seja, talvez você consiga fazer isso com uma versão 2, né? Você tem aí um jogo 1 e aí você tem o 2. Aí você consegue ainda trazer aquele público. Mas se você cria um outro jogo que é diferente, é separado, é uma nova franquia, dificilmente você consegue reproduzir aquele sucesso ali. Então é isso, o jogo ele é muito mais imprevisível, muito mais arriscado, mas muito mais gratificante às vezes. É uma faca de 2 gumes. Eu não tenho como te falar qual que é melhor para você. Se você é apaixonado por criar jogos, saiba que você pode ficar em busca de um jogo que te pague as contas para o resto da tua vida e nunca conseguir isso. Mas se você conseguir, você pode zerar a vida também. Por outro lado, nos apps, você talvez também não consiga aquele jogo, aquele app que vai te gerar $1 milhão por mês, mas talvez você consiga algo que vai te gerar ali 10 mil, 15, 30 mil, quem sabe. Aqui você consegue ter mais controle com os apps e aqui você consegue ter mais ganho com os jogos. São modelos de negócios diferentes. Eu acho que se você tiver oportunidade, em algum momento faça um jogo, em algum momento faça um app. Faça os dois. Vê o que funciona mais para você. Se você quiser ter um pouco mais de controle, eu iria para os aplicativos. Talvez eu começasse com aplicativos e de vez em quando tentasse algum jogo ali. Só que jogo dá tanto trabalho que às vezes é muito difícil fazer dessa maneira, fazer como um projeto paralelo. Talvez você precise apostar tudo no jogo. Tá preparado?